Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012. Primeiro emprego. Quando alguém começa no novo trabalho, precisa procurar um médico do trabalho. Mas é bom ficar atento. Dia Nacional de Combate ao Fumo. Hoje nós vamos falar dos males que o cigarro causa para os olhos. Na série especial em homenagem aos 124 anos de Uberlândia, nós vamos falar de um time que carrega o nome da cidade e leva consigo uma grande torcida. É o Uberlândia Esporte Clube. Alunos do Conservatório e do curso de música da UFO participaram do Masterclass, aulas abertas para o público com renomados professores da música mundial. Os detalhes de um seminário de cultura para o diagnóstico da área na região sudeste. E na nossa série de entrevistas em comemoração aos 50 anos da psicologia no Brasil, o tema é o relacionamento entre casais. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Quando alguém começa no novo emprego, precisa procurar um médico do trabalho. E quando sai, tente fazer a mesma coisa. Mas é bom ficar atento. Checar a pressão arterial, fazer escuta pulmonar e do coração, verificar as articulações. Bruno não veio fazer esse check-up à toa. Ele acabou de conseguir uma vaga de emprego e, para ser contratado, precisa fazer o exame admissional. Não pode mentir na hora do exame, tem que ser verdadeiro. Se não bebe, não bebe, se não fuma, não fuma, né? E falar o que você faz. Porque tudo que você omitir vai ser prejudicial para você mesmo. Tudo certo com a saúde de Bruno. Assim como ele, várias pessoas fazem este exame todos os dias. A consulta varia de acordo com a função a ser desempenhada. Quem trabalha em ambientes com muita poeira, por exemplo, precisa fazer o teste de função pulmonar e até mesmo passar pelo raio-x. O exame admissional é importante pelo seguinte: a gente precisa saber se o funcionário ele está apto àquela função, se ele não possui nenhuma condição clínica que vai ser agravada pelaquela função. Dentro do exame ocupacional, a gente tem o exame clínico que todos devem fazer, no mínimo clínico. Dependendo do risco a que o funcionário está exposto, ele deve ser feito alguns exames complementares. O exame admissional é obrigatório para quem vai começar um novo emprego. Mas quando a pessoa quer sair do trabalho ou é mandada embora, ela precisa fazer também o exame demissional. Se na consulta for comprovado que o funcionário está com alguma doença relacionada ao trabalho, ele tem o direito de permanecer no emprego. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais julgou um processo em que o exame demissional foi realizado durante o aviso prévio. Mesmo o médico confirmando que o trabalhador estava doente, a empresa não quis mantê-lo no quadro de funcionários. A empresa fez uma anotação de término do contrato de trabalho que é indevida. Não poderia ter sido feita, porque ele não estava apto a ser dispensado. O trabalhador conseguiu na Justiça o direito de continuar na empresa. A dispensa na carteira de trabalho foi anulada e ele passou a receber os benefícios da licença médica concedida pelo INSS. O exame demissional ele é obrigatório para todo empregado que é dispensado. A lei determina por uma garantia da integridade física do trabalhador e também da própria empresa. Porque é uma garantia, a empresa não pode dispensar um empregado que esteja com problema de saúde, porque ele teria dificuldade de arrumar outro emprego. Se cria um problema social. E hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E aproveitando esta data, nós vamos falar um pouco dos males que o cigarro causa a outros órgãos. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Gladstone Pereira Paiva, que é oftalmologista. Aí vocês me perguntam, por que eu estou com um oftalmologista falando de cigarro? Tem tudo a ver. A gente sempre pensa que cigarro vai causar mal para as vias respiratórias, câncer de pulmão, câncer de boca, e na verdade outros órgãos também são comprometidos, como os olhos, né, doutor? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Mas realmente, o pessoal nunca consegue correlacionar problemas oftalmológicos com o ato de fumar. E existe. E, inclusive, existe um muito grave, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração que acomete o fundo de olho. E um dos fatores que pode ser removíveis na gênese dessa patologia é o fumo.
Então o fumo ele tem essa correlação muito importante numa doença que é muito grave, sendo essa doença hoje a principal causa de cegueira legal nos países desenvolvidos. Que isso, então quer dizer que o cigarro, além de causar tantos males, como a gente até falou, né, de questão de pulmão e outras coisas, ele pode deixar uma pessoa, por exemplo, cega, doutor? Pode. O cigarro, aquelas pessoas que usam o cigarro, que utilizam o cigarro e estão chegando na idade acima dos 60 anos, elas têm 2 vezes mais chance de desenvolver essa patologia. E aqueles que já desenvolveram a doença, continuando a fumar, eles têm de 2 a 4 vezes maiores chances de chegar aos níveis mais avançados da doença, que é a perda da visão central. E isso, nesse caso, é irreversível, não tem como. Irreversível. Porque tem casos, às vezes a gente fala muito de catarata, que é reversível, mas são casos bem mais simples, né? Esse já não tem jeito mesmo. A catarata, ela também tem uma influência com relação ao fumo. Quer dizer, o fumo também intensifica o aparecimento da catarata. Mas a catarata, ela é uma cegueira tratável. Você faz a cirurgia, remove aquela causa da sua baixa de visão e você volta a enxergar. Já a degeneração macular, não. Ela, uma vez instalada, ela não tem como a gente voltar atrás. A perda é definitiva. Antigamente, fumar era moda, há muito tempo atrás, mas isso já ficou demodê, já está fora de moda. Mas tem muitas pessoas que hoje fumam pelo vício mesmo, porque não conseguem se livrar desse vício. Gostaria de saber do senhor, já que tem muitas pessoas que infelizmente ainda fumam, eu gostaria de saber o seguinte: para essas pessoas, quais os sintomas, como que ela vai saber que realmente está tendo algum tipo de problema na visão? Certo. Bom, o inicial, o mais precoce, é a irritabilidade ocular. Então, o tabagista, ele vai ter os olhos constantemente irritados em função da ação direta da fumaça. Então, seriam os princípios da desconforto com o fumo. O restante das alterações, elas advêm ao longo prazo. Então, elas vão vir na idade de 50, 60 anos. A catarata, o paciente vai perceber o embaçamento da visão, então ele vai começar a ter uma turvação da visão, uma névoa à frente da vista dele, que não melhora com o óculos. E na degeneração macular, é uma mancha que aparece. Inicialmente, antes dessa mancha ficar realmente evidente, você vê uma mancha na frente da visão, você pode ter percepção de alteração na forma dos objetos. Você começa a olhar um poste, você fala, mas aquele poste está meio torto. Você olha uma mesa, não, essa mesa está abaulada. Então existe essa alteração na percepção da forma dos objetos. Então são os sintomas precoces iniciais dessas 2 patologias, a catarata e a degeneração, que estão relacionadas com o uso do tabaco. Bom, eu sei que o tempo é curto, a gente poderia conversar muito sobre isso ainda, mas eu vou dar uma dica. Se você não consegue se livrar desse vício, né, pelo menos tem um acompanhamento médico. É claro que o ideal é você parar de fumar, mas procure médicos como o Dr. Gladstone, né, que é oftalmologista, para acompanhar esses casos. E também o senhor também serve um pouco de psicólogo, né, para tentar, olha, tem que parar de fumar, né, doutor? Na nossa função como médico, né, de uma maneira geral, a gente tem que orientar o paciente a ter uma qualidade de vida melhor. E com certeza, não fumar está relacionado extremamente com uma qualidade de vida muito superior. Dr. Gladstone, obrigado pela presença. Volte sempre aqui com a gente para nos dar dicas, viu? Estamos à disposição. Um abraço. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Os índices de umidade relativa do ar no Triângulo Mineiro ficam abaixo de 30%. O tempo seco, portanto, prevalece. Em Uberlândia, o dia amanhece nublado, mas sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima 28. Veja agora como fica o tempo em outras cidades. A quinta-feira em Monte Carmelo será de sol com algumas nuvens. Não deve chover, a mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. Em Delta, dia ensolarado pela manhã, a mínima é de 19 e a máxima não deve passar dos 31 graus. Em Araxá, previsão de céu nublado durante todo o dia. Não deve chover, mínima de 16 e máxima de 27 graus. A quinta-feira em Iraí de Minas será de sol pela manhã. À tarde, céu aberto. A temperatura varia entre 16 e 27 graus. E depois do intervalo, na série de entrevistas sobre os 50 anos da psicologia no Brasil, o tema de hoje é o relacionamento entre casais. A gente volta em instantes. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta.
O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter um nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é um mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Alunos do Conservatório e do curso de música da UFO participaram hoje do Masterclass, aulas abertas ao público com renomados professores da música mundial. A oficina musical aconteceu no auditório do campus Santa Mônica e reuniu crianças e adultos, alunos de canto e instrumentos. A aula foi ministrada pelo violinista e professor alemão Frank Hammer. Durante a aprendizagem, o estudante é convidado a tocar uma passagem musical várias vezes até alcançar as notas perfeitas. Detalhes como o tom e o ritmo são observados e corrigidos enquanto os convidados assistem à aula. O Masterclass faz parte das comemorações dos 124 anos de Uberlândia. E hoje nós continuamos a nossa série de entrevistas em comemoração aos 50 anos da psicologia no Brasil e o nosso tema de hoje é o relacionamento entre casais. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a psicóloga Ângela Maria Rezende. Ângela, obrigado pela entrevista, pela presença. A gente está com uma série muito boa de reportagens, de entrevistas sobre psicologia e hoje a gente vai falar de relacionamento entre casais, que é algo que a cada dia que passa parece que está mais difícil. Antigamente você tinha casais que faziam bodas de prata, bodas de diamante, de ouro, enfim. Hoje em dia tem casamentos que não duram nem meses. Como se explica isso psicologicamente falando? Boa noite. Boa noite. Bom, eu tenho até dito que a moda tá pegando dos fast food de relacionamentos, né? Porque a intolerância tem chegado nos relacionamentos, né? As pessoas estão tolerando menos umas às outras, né? Então, por pouco, tem colocado os relacionamentos em pauta mesmo, né? Então, por muito pouco... Se separam. Por muito pouco a educação dos filhos é comprometida também. Comprometida. Mas assim, o bom disso tudo é que as pessoas têm vindo para os consultórios, né? Procurando ajuda mesmo. Procurando ajuda, né? Então, já vêm os homens, né? Então, antigamente os homens tinham muito preconceito de vir buscar ajuda. Hoje eles vêm, né? Até as mulheres, quando veem os homens saindo do consultório, elas ficam, nossa, que né? Legal, que legal, os deixando homens de ser machista e procurando ajuda também. Estão vindo buscando ajuda, e são homens jovens, e os homens não têm mais vergonha de falar, não, eu vim porque eu tô com crise no casamento, e já tem homens que falam, não, eu vim porque a minha esposa não quer vir, e eu vim para ver se eu consigo alguma coisa, ou eu consigo trazer a minha esposa. Né? Quais são os principais motivos das separações hoje em dia? Eu falo relacionamento, a gente está falando de pessoas casadas, mas isso é qualquer tipo de relacionamento, né? Sim. Namoros também de anos e anos, que a gente pensa que vai casar, eles terminam de uma hora para outra. Sim. São briguinhas simples e que às vezes se transformam numa bola de neve, uma explosão muito grande por pouca coisa? Como é que é?
Na verdade, não são... tem muitas briguinhas simples, né? Que você diz que são briguinhas que levam a grandes explosões, né? Mas no fundo não são os motivos que parecem ser simples, não são tão simples assim, né? Porque, na verdade, o que levam as pequenas brigas são coisas que vão se acumulando, né? Ao longo do tempo. Porque é uma falta de diálogo ali, é uma intolerância aqui, né? E uma falta de carinho ali, e tudo vai gerando grandes coisas. Quando vai chegando, no final das contas, está uma coisa enorme, já está muito grande. E aí que vai ficando difícil de chegar lá onde que começou tudo. Só para terminar, eu gostaria de saber o seguinte, é claro que existem relacionamentos que mesmo com a ajuda de vocês psicólogos, mesmo com o casal querendo continuar, acaba que a convivência chega a um ponto que ela se torna negativa. Nesse caso, a dica é pelo menos separar de forma amigável, ou não? Vocês sempre tentam ao máximo essa questão de tolerância mesmo, como é que é? Então, na verdade, as pessoas têm um grande, assim, as pessoas falam assim, vamos para terapia, né? Às vezes vai o casal para terapia. E as pessoas acham que ir para a terapia é ir para a terapia para ficar junto. E ir para a terapia é para entender esse casal. Não obrigatoriamente para ficar juntos e nem para se separar. Quer dizer, cada caso é um caso e vai ser analisado. Cada caso é um caso. Né? Então, alguns vão para a terapia e realmente entendem e ficam juntos, mas para ficar juntos de uma maneira legal, e outros descobrem que não tem nada a ver. Né? Não, porque já chegou para mim, né, de chegar e falar assim, não, a gente veio para terapia para a gente se separar. O que é uma forma também, já que não dá certo, e aí eu falei assim, não, calma aí, vamos descobrir. Tentar, né? Aí descobriram que e estão juntos até hoje. E outros já descobriram, vão para terapia, não, a gente veio porque a gente quer ficar junto. E não é isso que acontece. Então, cada caso é um caso. Muito obrigado, Ângela. Aproveitando a sua presença aqui, eu quero dar uma dica de filme para os casais, seja namorado, seja casado, enfim, qualquer pessoa pode assistir, desde que queira se relacionar com outra pessoa. É um filme que se chama A Prova de Fogo, que fala muito bem sobre essa questão de relacionamento, sobre tentativa. Às vezes você que está querendo se separar, você assiste esse filme primeiro que você vai pensar melhor, pelo menos tentar com que esse relacionamento volte a ser bom como era no início. Então é a dica que a gente dá aqui no TV Notícias. E hoje tem o programa em pauta aqui pela TV Universitária, o tema desta noite é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e quem tem os detalhes é a apresentadora Vanessa Pires. Olá, Kelson. Hoje o programa em pauta vai falar sobre o combate ao fumo, um vício que atinge milhares de pessoas. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico psiquiatra Alexandre Rosa, com a psicóloga Tereza Cristina e também com o Marco Antônio, que é um ex-fumante. O nosso encontro é logo mais às 10 horas da noite. E daqui a pouco tem os detalhes de um seminário de cultura aqui na UFO e mais uma edição da nossa série de entrevistas sobre os 124 anos de Uberlândia. A gente volta já. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
E amanhã e sexta-feira acontece aqui na UF um seminário de cultura para um diagnóstico da área na região sudeste. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a professora Irlei Machado, que é diretora da ADCUT aqui na UF. Irlei, obrigado novamente pela presença. Você esteve aqui a semana passada, está hoje e eu tenho certeza que vai voltar porque tem muitos projetos aí pela frente. Mas vamos falar do seminário de cultura. O que é isso, Irlei? O que acontece desta vez, amanhã e depois aqui na UF? Bom, nós vamos fazer um diagnóstico da cultura que é feita dentro da academia, em todas as instituições de ensino superior do Brasil. Naturalmente, esse seminário agora ele está centrado na Regional Sudeste. Então, os pró-reitores de Extensão e Cultura vão vir, nós vamos estabelecemos um questionário, vamos fazer um levantamento das necessidades que as universidades têm para realizar os seus eventos de cultura, né? Porque nós sabemos que as universidades recebem uma verba específica do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, e nessa verba não está incluída o quesito cultura. Nós temos verba para o ensino, temos verbas para graduação, para pós-graduação, temos verba para a pró-reitoria de extensão, mas dentro da extensão a cultura fica, mas a extensão é a que recebe a menor verba, né? Temos verba também específica, tem um projeto específico do governo que tem uma verba para a assistência estudantil e nós queríamos uma verba para a cultura dentro da universidade. E diante desse seminário que vocês vão fazer essa avaliação, o que se espera? Vocês acreditam que essa verba finalmente vai vir? Bom, do seminário nós vamos tirar uma carta que vamos encaminhar ao Fórum Nacional e do Fórum Nacional nós vamos encaminhar também ao Ministério da Cultura, né? A gente tem que começar a pensar a cultura dentro de uma outra dimensão, né? Dentro da extensão, a cultura tem um fator fundamental porque ela é que vai à comunidade de uma forma ou outra, que não é uma forma assistencialista, mas de uma forma em que devolve à comunidade aquilo que a comunidade tem de direito, né? Afinal de contas, direito à cultura todos têm, né? Eu lembro que o ministro Jacques Lang, que foi ministro da Cultura francesa, ele dizia que a cultura é um direito como é a eletricidade, como é o telefone, como é a água nas casas das pessoas, né? E nós queremos defender isso. E é uma boa afirmação. Irlei, só para terminar, eu gostaria de saber o seguinte, é aberto, as pessoas podem participar ou não? É só para realmente a comunidade acadêmica? Não, nós temos sempre nos aberto, né, a universidade tem sempre se aberto para a comunidade de uma maneira geral. E eu acho que é muito importante que a comunidade universitária participe, não só a comunidade universitária, mas quem quiser saber o que a gente faz na cultura, na academia, e quais as nossas dificuldades, porque muitas vezes as pessoas dizem, poderiam ter feito isso ou aquilo, mas não sabem das nossas dificuldades reais, né? Então esse é um convite a todos, quem quiser participar, as inscrições estão abertas, as inscrições também podem ser feitas na hora que o seminário vai começar amanhã às 14 horas, no bloco 5O, no anfiteatro C, então todos estão convidados a participar. Tá certo. Irlei, muito obrigado pela presença e volte daqui uns dias para falar de outros projetos, tá? Tá certo, muito obrigado. Obrigada. Então, lembrando, seminário amanhã e depois, amanhã abertura por volta de 14 horas, você faz a sua inscrição na hora aqui no Anfiteatro 5O do campus Santa Mônica. Então, você pode vir e participar deste debate, dessa discussão muito importante para a área cultural. E hoje, na série especial em homenagem aos 124 anos de Uberlândia, nós vamos falar de um time que carrega o nome da cidade e leva consigo uma grande torcida, que é o Uberlândia Esporte Clube. O time foi fundado em 1922, quando Uberlândia ainda era São Pedro de Uberabinha. A história foi marcada por rivalidade política e conquistas de títulos. Depois de 11 anos, o estádio Juca Ribeiro se tornou a casa da equipe e palco de grandes partidas. Momentos que foram vividos por Zecão, que jogou no time e hoje faz parte da equipe técnica. E para nós era uma coisa muito importante, muito gostosa você jogar no Juca Ribeiro, porque era um estádio menor e quando você ia jogar contra Cruzeiro, contra Atlético, o torcedor ficava ali em cima da gente, nesse estádio Juca Ribeiro aqui lotado. E o Uberlândia, na época, tinha grandes equipes, grandes times, sempre conseguia bons resultados contra os times lá da capital.
E para nós era muito importante isso, né? Divulgava o nome do jogador, divulgava o nome da cidade de Uberlândia. Então, para nós, na nossa geração que jogou aqui no Juca Ribeiro, foi muito importante. O crescimento do time foi acompanhado por muitos torcedores que comemoraram nestas arquibancadas que hoje não fazem mais parte do clube. O Juca Ribeiro chegou num estágio que, para você mandar um jogo aqui no estádio Juca Ribeiro, era muito complicado, porque a liberação do bombeiro, polícia militar, uma série de coisas, um estádio muito antigo. E o João Avelange, um estádio moderno, né, ainda, mesmo que você tenha muito tempo, mas é moderno. As dificuldades para jogar no Juca Ribeiro eram enormes. Então ficou muito ocioso. Então o Uberlândia achou por bem, a diretoria, fazer esse empreendimento aí com o mercado, que dá uma renda para o clube, né? O Uberlândia vinha atravessando um momento financeiro gravíssimo, né? E hoje praticamente saneado essas dívidas trabalhistas. O Uberlândia também, a gente sente a saudade, mas para o clube, para a instituição Uberlândia Esporte, foi um negócio que ajudou nessa parte financeira. Em 1984, o time levantou a principal taça da história do Uberlândia Esporte, quando foi campeão brasileiro da Série B. Zecão jogava naquela época e lembra de todos os lances do campeonato. Quando nós iniciamos o campeonato, totalmente desacreditado, sem ambição nenhuma de chegar e ganhar um título, principalmente a nível nacional. Mas as coisas aconteceram, nós já tínhamos uma base boa, de bons jogadores. A diretoria na época, através do Paladino, contratou mais 4 jogadores e nós montamos esse time, iniciamos bem o campeonato e chegamos numa final histórica, né, contra o Remo e sagramos campeões brasileiros pela primeira vez na história do Uberlândia Esporte. E o time segue deixando marcas na história de Uberlândia. Nós temos aí hoje no elenco profissional 6 jogadores da base do Uberlândia Esporte, juniores, valorizar esses garotos para que no futuro o Uberlândia volte a conquistar esses títulos aí de interior mineiro, esse título de campeonato brasileiro, voltar na elite do futebol brasileiro, como já teve antes, né? Então, o principal objetivo dessa diretoria é colocar o Uberlândia sempre no alto. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas lembrando, amanhã no mesmo horário, às 6h30 da noite, tem muito mais para você. Obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã.